Olá pessoal, sou o professor Robson Silva trazendo para você a resolução de mais uma questão da prova da UES, segunda fase na disciplina de Física. A prova é a de 2025.1, beleza? Mas antes de a gente partir aí para a questão, deixa eu já te fazer aquele pedido. Dá uma curtida aí no vídeo e se ainda não tiver inscrito, peço que se inscreva e também marque o sininho para poder receber a notificação de cada videoaula que for colocada aqui no canal, beleza? Então, gente, sem mais delongas, vamos para a nossa resolução. A questão 4 diz o seguinte pra gente: estudantes de física procuraram seu professor para que ele explicasse o conceito de trabalho como grandeza física, diferenciando-o do trabalho como atividade humana. Ou aquilo que vocês morrem de medo quando o professor passa, né? No final da conversa, o professor fez as seguintes afirmações sobre o trabalho e suas propriedades para que os alunos as julgassem como verdadeiras ou falsas. E, primeiro, a força-peso e a força elástica são exemplos de forças conservativas, onde o trabalho não depende da trajetória. Isso aqui, gente, de fato é verdadeiro. Quando um objeto, por exemplo, está aqui e ele está caindo, não importa se ele vai cair assim, se ele vai cair o objeto fazer esse percurso aqui, não me interessa qual é o percurso que ele faça. Pra gente, o que é importante apenas saber? Que o trabalho da força-peso, ele depende apenas da altura. Então, qual é a distância do objeto até o solo? Acabou-se a história. E da mesma forma que acontece isso aqui com a força-peso, pode acontecer exatamente com a ideia da mola, tá certo? Então, se a mola, ela faz um efeito curvo, se ela não faz um efeito curvo, isso aí também não influencia em absolutamente nada. E por quê? Porque a força elástica, né, ela é igual a menos K multiplicado por X, olhando aqui na forma da equação de Hooke, o X, ele é uma grandeza do tipo vetorial. E aí, por se tratar de uma grandeza vetorial, ele não depende da trajetória, ele só depende do ponto inicial ou ponto final. E aí a gente traça a velha semi-reta. Então, por esse motivo que, de fato, a afirmativa 1, ele é verdadeiro. Já na afirmativa 2, o que nós temos? Uma partícula de massa em emissão inicia um movimento retilíneo com energia cinética K1. Após o intervalo de tempo t, sua energia cinética é K2. O trabalho da força resultante sobre a emissão ao longo do intervalo de tempo t é dado pela variação da energia cinética. Isso aqui, gente, também é verdadeiro. Mas, Robson, por quê? Simples, gente. O teorema exatamente do trabalho energia. E essa energia pode ser qualquer tipo de energia, incluindo exatamente a energia cinética, ou seja, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Afirmativa 3. Em uma transformação cíclica de um gás ideal, o trabalho realizado sobre o gás em um ciclo completo é igual ao calor absorvido da fonte quente ao longo desse ciclo. Gente, o que vai acontecer? Quando a gente analisa em relação ao gráfico, o que nós vamos ter? Tá aqui exatamente o eixo vertical, aqui está o eixo horizontal, tá certo? E aí o que nós vamos perceber? Nós vamos obter a seguinte ideia. Aqui nós vamos ter exatamente a pressão e aqui nós temos exatamente o volume. Então vamos supor que nós tenhamos exatamente esse gráfico aqui, ó, de um ciclo. Se o sentido for exatamente o sentido horário, logo nós vamos ter que o trabalho ele vai ser maior do que zero. Se o trabalho é maior do que zero, então o trabalho foi realizado sobre o gás. Mas aí ele absorve todo o calor da fonte quente. Então ele está dizendo o quê? Que a quantidade de calor foi absorvida, então a quantidade de calor também é maior do que zero. Gente, aí tu olha lá para a equação da primeira lei, né, da termodinâmica. A variação da energia interna é exatamente igual à quantidade de calor menos o trabalho. Aí o que tu vai pensar? Poxa, o ΔU aqui é zero, variação da energia interna. Aí vai ficar então Q menos o trabalho, passa o trabalho para o outro lado, então Q igual ao trabalho. Perfeito! Olha aí, de fato é verdadeiro. Aí tu vai lá e marca o item 3 como verdadeiro. Aí quando tu marca o item 3 como verdadeiro, tu sai comemorando dizendo que acertou a questão porque o item correto é o item D. Aí o teu coleguinha chega lá pra ti e diz o seguinte: ei, mano, tu errou, mano. Não errei não, tu é doido, fiz as contas bem direitinho, mano. A variação da energia interna é zero, é um ciclo e tal. Não, não é. Porque o que vai acontecer, gente? A afirmativa 3, então, ela é falsa, mas por quê? Porque existe a segunda lei da termodinâmica. É impossível converter integralmente calor
em trabalho. Porque quando eu digo que o Q é igual a trabalho, eu estou convertendo integralmente calor em trabalho. E isso por quê, pessoal? Porque dentro de um ciclo, a variação da energia interna, ela é diferente de zero e não igual a zero. Por isso que o nosso afirmativa 3 ela está falsa. E daí, o que nos sobra? Apenas a 1 e a 2 são verdadeiras. Logo, o nosso item correto é exatamente o item A, de muito amor no tum-tum de cada um de vocês, beleza? Então, pessoal, percebam aí que mais uma questão que envolveu uma série de gamas de assuntos, né? Falou aí da parte da mecânica, falamos aí um pouco da ideia dos gases também. Ele poderia até ter colocado da ideia do trabalho associado à energia elétrica, né? Lá na eletrostática a gente tem, né, também. Ele poderia ter colocado aí a afirmativa no lugar da 2, falando da energia elétrica. Então ele teria trabalhado 3 ramos da física em um mesmo problema. Com certeza teria ficado um pouquinho mais complicado. A afirmativa 2, ela já é mais trivial de a gente observar. Beleza aí, gente? Então, desde já, um forte abraço. Espero que tenha lhe ajudado. Acima de tudo, fique com Deus. Beijo no coração e até a próxima videoaula, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente. Fui!